Meus amados irmãos, amadas irmãs, celebrando 23 anos da FM Dom Bosco, nós celebramos com muita alegria esse veículo de comunicação que tem feito tanto bem a tanta gente. Quando estava na Terço da Misericórdia, estava em alguns outros programas aqui, eu escutei muita gente dizendo: a FM Dom Bosco é para mim a faculdade que eu precisava, a faculdade da fé. Pessoas inteligentes e estudiosas diziam assim: eu não fiz teologia, mas a FM Dom Bosco, nela eu tenho aula de teologia todos os dias. Quantas vezes eu escutei pessoas dizer, até mesmo nas madrugadas, ela foi e é minha companheira. Quantas vezes eu estava num momento de tristeza profunda e uma palavra que vem da FM Dom Bosco faz com que eu levante a cabeça, eu espante a tristeza. Quantas vezes me diziam, eu estava meio que perdido na vida, uma música sua me trouxe de volta para Deus. Quantas vezes eu ouvi dizer, eu estava com uma doença incurável, eu pedi as orações na misericórdia, no texto da misericórdia, e recebi a graça da cura. Muito eu escutei. Carrego por onde eu for essas frases, esses lampejos do amor misericordioso de Deus na vida da gente. Então, qualquer dia vamos criar um slogan dessa rádio, como aquela que sempre faz o bem, aquela que sempre pensa o melhor para levar para os corações e as mentes das pessoas. Mas de uma forma total eu posso dizer, a rádio mais amada do país é a FM Dom Bosco. Concordam comigo? Pode aplaudir. Mais forte as palmas. Porque essa rádio, eu tenho experiência para dizer, essa rádio é feita com amor, com o dado principal, fé, e com muita esperança. Nos programas que vocês acompanham, quantas vezes alguém liga, né? Falando com os locutores, as locutoras, dizendo o seu problema, e as pessoas do lado de cá estão sempre levando esperança. Confie em Jesus, confie em Deus, reze, vamos rezar. A rádio que mais se expressa no meio do povo de Deus em oração é a FM Dom Bosco. Eu também, em Mossoró, faço o Momento Franciscano em 2 rádios. E nessas rádios pertence à diocese, mas não tem o rosto e a alma da FM Dom Bosco. Não tem. Então, se eu tivesse que falar, eu passaria a tarde falando sobre a existência e os valores cristãos, humanos, que a rádio tem trabalhado com muito carinho. Muita gente boa faz essa rádio acontecer. E as orações de vocês fazem essas pessoas que estão aqui à frente depositar no coração de vocês o que eles têm de melhor. E por isso já estou aqui agradecendo a vocês pelo carinho pela rádio, pelo carinho por nós que fazemos essa rádio acontecer. Hoje
nós estamos celebrando o último domingo das vocações. E entre eles a vocação do professor cristão que vive para ensinar. Existem dois tipos de professores: o professor que ganha dinheiro para ensinar e o professor que paga para ensinar. O professor de carteira assinada, ele é pago para ensinar. Mas o professor católico, cristão, catequista, ele paga para ensinar. E vocês sabem do que eu estou falando. Quem é catequista sabe que muitas vezes tira do seu próprio bolso para ajudar nos ensinamentos cristãos que estão levando para os nossos filhos e filhas, crianças, jovens e adultos. Louvemos a Deus pelos catequistas. Levante a mão quem se lembra da sua primeira catequista. Diga para Deus: eu te louvo, Senhor, por este homem ou esta mulher, essa catequista, que me apresentou um pouco do teu coração. Meus amados irmãos, falando em vocação, todos nós, na primeira leitura ficou claro aqui, todos nós somos chamados à existência. E quando somos chamados à existência, o Criador fez a gente imagem e semelhança dele. Enquanto imagem, ele nos deu um corpo. Enquanto semelhança, ele nos deu a alma. Enquanto corpo, a gente se parece com Jesus, porque ele nasceu da Virgem Maria e é um Deus humano. Mas enquanto alma, nós nos parecemos com o Espírito de Deus, porque ele nos fez essa alma semelhante ao Espírito dele. E por isso que todo ser humano, na história, se você estudar a história da religiosidade ou das religiões, você vai ver que duas coisas muito presentes em todas as culturas, todas as religiões. Uma é a busca de um Deus, do divino. Mesmo aqueles que, por não saber quem era Deus, adoraram um bezerro de ouro, adoraram pedras, adoraram tantas coisas por aí. Nesse mundo todo vem o Deus verdadeiro, que se aproxima de homens e mulheres, profetas e profetisas, e vão ensinando eles, catequizando eles, para que possam anunciar o verdadeiro Deus. Na primeira leitura, mostra bem essa realidade. Eles tinham vários deuses. Eles criavam grandes templos e lá botavam vários deuses. A gente entende hoje, 2000 anos depois de Jesus Cristo, que eles faziam isso porque eles não tinham, eles não sabiam quem era. Mas veja que o fato deles viverem em busca de adorar, todo ser humano nasceu para adorar. Nem que seja, esse desejo de adorar é tão grande que tem gente que adora dinheiro, tem gente que adora poder, tem gente que adora outros deuses imaginários criados pela imaginação humana. Mas esse desejo de adoração está dentro da gente. A gente nasce com isso. Eu costumo dizer que esse desejo de adorar está na mente, do coração e nos intestinos. Não tem como fugir disso. E por isso, na primeira leitura, o profeta deixa bem claro que quando você descobre
os tantos deuses que existem, e você faz a escolha certa, o Deus da vida, o Deus que te gerou, que te criou, o Deus que te fez, aí vai fazer como o profeta disse: eu e minha família serviremos ao Senhor. Tudo bem, é como se estivesse aqui e eu descobri o verdadeiro Deus, e eu sei que vocês têm vários deuses aí, cada um vai fazer uma festa de um Deus aí. Eu vou com a minha tranquilidade, entendendo que eles estão adorando outros deuses, buscando outros deuses, porque eles não descobriram o verdadeiro Deus. Aí eu sou capaz de dizer: tudo bem, pode continuar fazendo a festa para Baal, para não sei quem, os deuses criados pela imaginação humana, que eu e minha família serviremos ao Senhor. Aí eu posso olhar para vocês hoje e dizer assim: vocês são contentes com a vida que Deus deu para vocês? Sim ou não? Vocês estão contentes pela igreja que vocês professam a fé? Vocês estão, quase que eu perguntava, vocês estão contentes com quem casaram? Vou fazer essa pergunta não faço não, é perigoso. Vai que o marido está do seu lado e você diga não, e aí ele sai daqui, se separa, a culpa foi minha. Pergunto não. Vocês estão contentes com os filhos que Deus lhes deu? Sim. Pode dizer: eu e minha família serviremos ao Senhor. Agora, eu vou dar um pulo aqui para o Evangelho. Do Evangelho, não é fácil até hoje para as pessoas entenderem que Jesus é o pão descido do céu. Tem umas palavras de Jesus que até hoje fica meio que atravessada na gente, porque a gente não entende o sentido profundo do que Jesus está dizendo. E por isso, quando a gente não entende o sentido profundo de Jesus, o que é que a gente faz? A gente foge, a gente abandona, se eu dissesse alguma coisa aqui que é muito verdadeira, e que vocês não entendessem, vocês iam sair daqui dizendo: ah não, que o Frei disse ali, não, Deus me livre, não volto mais nem naquela missa. Fizeram isso com Jesus. Jesus disse que era o pão descido do céu. Ele explica que o pão que eles receberam lá no deserto, eles comeram e morreram. Aí Jesus vai dar o sentido verdadeiro do pão, que alimenta não o corpo, mas que alimenta a alma. Foi aí que os judeus, os fariseus não entenderam, que os próprios discípulos dele não entenderam. Veja, imagina que você não sabe nada disso e de repente eu digo para vocês: olha, se vocês não comerem a minha carne e beberem o meu sangue, vocês não vão fazer parte do reinado de Deus. Aí você diz: espera aí, nós vamos ter que matá-lo e fazer uns espetinhos dele e beber o sangue dele? Mas Jesus não estava falando da carne humana dele, não estava falando do sangue humano dele. Jesus estava falando do corpo e do sangue do Cristo, o Cristo. Aí você diz: e Jesus? Jesus não é o Cristo não? Mas aí nós temos que aprofundar a teologia para poder entender que Jesus é o Cristo de Deus, é o Filho de Deus. Mas o alimento que ele está dizendo é alimento para a alma, não é para o corpo. Para o corpo a gente ia fazer uns espetinhos, é melhor fazer o espetinho do gato, né? É melhor do gato do que de Jesus, e se alimentar do corpo de Cristo. Então, nesse momento, para os discípulos é muito difícil. Que conversa doida é essa? Que maluquice é essa? Agora vamos retalhar o Filho de Deus aqui, que a gente diz que é Filho de Deus, e vamos comê-lo? Veja, na hora da comunhão, daqui a pouco, o padre vai dizer: corpo de Jesus, é isso? Não senhor, não senhora. Ele vai dizer
Ele vai entregar a você. Se ele disser o corpo de Jesus, é um pedaço da carne dele, é um pedaço do peito, do coração, sei lá. Mas ele diz corpo de Cristo, e você diz: assim seja, eu aceito, eu quero, eu recebo, meu coração está aberto. Vem, corpo místico do Senhor, entra em mim e faz morada. Agora, isso é bonito para a gente dizer aqui agora para vocês, mas naquele tempo, os discípulos que mais amavam Jesus, que eram os apóstolos, saíram de fininho. Alguns saíram de fininho. Discípulos foram embora. Ele está doido. Ninguém nunca ouviu falar um negócio desse. Aí, Jesus vai e diz para eles. Ele escutou eles comentando: isso não é possível, isso é maluquice, e não sei o que mais lá, esse é o mestre que eu vou seguir, vou nada, vou me embora. Ele está dizendo coisas sem sentido, porque não tinha mesmo sentido nenhum para eles. E o que foi que ele disse? E vocês? Ele viu que eles estavam comentando e foram embora. Jesus olha para os discípulos e diz o quê? E vocês, não querem ir embora também? Aí Pedro, sempre Pedro, disse o quê? Foi que Pedro disse: aonde iremos, Senhor? Só tu tens palavra de vida eterna. Aonde iremos, Senhor? Ou aonde irei, Senhor? Só tu tens palavra de vida eterna. Olha, Pedro, o mais, entre aspas, ignorante de todos, de um conhecimento que só era de pescaria, de barco, de empresa de barco de pesca, diz um negócio desse: a quem iremos? Só tu tens palavra de vida eterna. Pedro entendeu, pela ação do Espírito de Deus, que ele não estava falando de corpo, carne, aqui carne, mas de coisas, ou carne, pão da vida eterna, pão do céu, a carne do céu. Quem comer deste pão, quem come deste pão e bebe deste vinho, viverá. Por quê? Porque agora, esse Cristo que está aqui na minha frente em Jesus, ele vai passar a morar onde? No sacrário, que é o coração, que o próprio Deus fez a gente com esse sacrário, para ele habitar. Porque o lugar que Deus mais quer viver não é lá no céu, não é nas profundezas do mar, é dentro de cada um de nós. Por isso, em cada missa, abra seu coração, prepare, limpe seu coração e deixe que o Cristo Jesus, pela Santa Eucaristia, mergulhe no seu coração. E essa Eucaristia é passaporte para a eternidade. Ou seja, você morrendo hoje, você vai, ele pode dizer: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Mas eu quero só dizer para vocês que o céu não é lá em cima, o céu é onde Deus está. Pode ser o céu no seu quarto, na sua casa, no seu trabalho, na igreja e onde quer que você esteja, no carro, na viagem. Deus está com você, o céu está ali. Mas também a ausência de Deus é um inferno. A alma sofre, feito uma desgraçada. Portanto, cuidemos não só do alimento que gera, ou que nutre nosso corpo, mas o alimento que nutre nossa alma, a Eucaristia, a oração e o bem que a gente pode fazer. Resultado disso chama-se pessoa feliz. Quer ser feliz? Vá por aí. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.